eletromédico morre pobre. Vamos aqui só pensar pelo dinheiro. Eu falo muito sobre a qualidade de prestar bem o serviço. É sim, é rentável, aconselharia a quem tem vocação. Eu já recebi comentários de pessoas a dizer: Lúcia, afinal montar microscópio é só isso? Eu já fiz alguma vez. O que é que me garante que fizeste bem e obedeceste as regras ou as normas que são estabelecidas? O técnico de aplicações não repara equipamentos. Saudações a todos, sejam bem-vindos ao Diagnose Podcast, o podcast que visa trazer soluções diagnósticas. Eu sou Orlando Ngulo e nesta nova temporada nós prometemos trazer profissionais de excelência para nos fazer compreender e termos uma noção apurada sobre o que é realmente o que há de disponível no mercado angolano sobre diagnóstico. E hoje nós temos uma convidada excelente que tem se destacado muito no mercado angolano e vamos junto explorar ou tentar extrair o máximo de conhecimento para juntos desta forma podermos entender a área que nos será apresentada no dia de hoje. A minha convidada é a doutora Lúcia Kanga, é isso? Sim, Lúcia Kanga. Lúcia Kanga, ela é gestora de equipamentos hospitalares, é biomédica e ultimamente tem trabalhado de forma acentuada em consultoria de equipamentos hospitalares, em aplicações diagnósticas e melhor do que eu a falar, eu passaria a palavra à doutora Lúcia. Doutora Lúcia, muito boa tarde. Boa tarde, Dr. Orlando, prazer e obrigada primeiramente pelo convite, fazer parte desse podcast. É bastante pertinente, porque nós na área de saúde precisamos de atividades ou de programas do tipo para expandirmos de forma muito assertiva o conhecimento, principalmente na área de biomedicina. Ok, que bom. Eu acredito que nós poderemos explorar um pouquinho aquilo que é a área da doutora Kanga, que é uma área, inclusive, que ultimamente tem me chamado muita atenção. Só não migro para ela porque não dá para fazer tudo no mercado, né? Mas nós temos apreciado, com certeza, o trabalho da doutora Lúcia e nós queremos entender um pouquinho mais sobre gestão de equipamentos hospitalares. O que é isso, gestão de equipamentos hospitalares? É uma profissão? É um título? É o que é de concreto? Antes de responder essa questão, gostaria de fazer uma breve apresentação. Ok. Para não me esquecer, Lúcia Viegas Kanga, biomédica, licenciada em Análise Clínica e Saúde Pública, gestora de equipamento médico hospitalar, eletromédica, mestranda em Biologia Molecular e técnica de aplicações de equipamentos médicos hospitalares e também técnica de regulamentação ética em ensaios clínicos. Voltando à questão bastante pertinente, a gestão de equipamento é realmente uma profissão esquecida, muito ligada à eletromedicina. A eletromedicina é uma área mais técnica do que a gestão de equipamento. Por quê? Porque o gestor de equipamento simplesmente vai gerir os equipamentos, verificar o funcionamento. Ele trabalha também na aquisição, verificação do funcionamento dos equipamentos e também na programação das manutenções. Já o eletromédico faz as manutenções e as reparações, apesar de que também trabalha na instalação de certos equipamentos, mas está mais na área eletrônica ou na área técnica dos equipamentos. E sim, é uma profissão, apesar de que não temos institutos que lecionam diretamente, mas é uma profissão que está dentro dos módulos da eletromedicina. Ok, então, quando um biomédico ou um técnico de laboratório faz o curso de eletromedicina, não é necessariamente para poder fazer manutenção de equipamentos. É para agregar aquilo que é o conteúdo agregado durante a formação, para de alguma forma poder ter bagagens científicas para poder gerir equipamento. É isso exatamente? Quando um biomédico faz eletromedicina, é para se especializar devidamente a reparo e também manutenções de equipamentos biomédicos, porque dentro da eletromedicina tem especialidades. Ok. Não só no reparo, porque se eu sou uma biomédica, pretendo fazer eletromedicina.
Olhando para a eletromedicina, dentro da eletromedicina tem módulos e tem especialidades. Se eu for um biomédico, vou me especializar em equipamentos biomédicos. Se for um técnico raio-x, vou me especializar em equipamentos radiológicos. Se for um técnico de enfermagem, vou me especializar em equipamentos da área de assistência à vida do paciente, ou então equipamentos ligados à enfermagem. Então, há uma especificidade. Mas se quiser fazer de modo geral, como eu fiz, eu sou biomédica, mas tenho uma visão ampla, quer seja da área de enfermagem, da área de fisioterapia, radiologia e biomedicina. Tem uma visão ampla, mas especificamente a minha área é a área de equipamentos biomédicos. Ao fazer o curso de eletromedicina, sim, vai reparar, mas não só reparar, porque dentro desta bendita formação existem diversidade de módulos, onde entram a aquisição, que é aquele momento de seleção do equipamento, onde entra também a instalação do equipamento médico hospitalar e o controle do funcionamento. Ok. Tendo uma visão geral dos diferentes pontos, das diferentes áreas, isso não torna muito generalista e pouco especialista? Não, eu tenho uma visão e uma especialidade. Uma visão do tipo, quando eu vou falar sobre eletromedicina, eu posso receber eletromedicina da área de enfermagem, eletromedicina da área de fisioterapia, eu posso abordar de forma geral, mas eu tenho a minha especificidade, que é a eletromedicina de equipamentos biomédicos. Dizer que entendo de forma ampla, não que eu atuo de forma ampla, porque para nos tornarmos diferenciados no mercado precisamos ter uma especificidade, precisamos ter uma identidade. E a eletromedicina para mim é mais voltada à área biomédica, mas eu tenho uma visão ampla. Procuro não deixar outros aspectos, ter uma visão ampla e ter uma especificidade. Um exemplo prático, sou licenciada em análise clínica à saúde pública, mestrando em biologia molecular. Automaticamente eu estou a me especializar em biologia molecular. Mas não quer dizer que eu não entenda de hematologia, não entenda de bioquímica ou saúde pública. É mais nessa vertente. Ok. Para seguir essa especialidade, todo mundo pode ou existe exclusividade? Existem critérios, existem níveis, existem facilidades para ser gestor de equipamentos biomédicos ou hospitalares? Isso. Eu acho que todo mundo não. Todo mundo estaríamos aqui a generalizar até os do curso de Economia e Ciências Sociais. Estamos a falar mais voltado aos profissionais de saúde. Exatamente. Apesar de que anteriormente muitos eletricistas caminharam para a eletromedicina devido à deficiência e à falta de interesse de profissionais da saúde nesta área. Porque a eletromedicina tem uma disciplina que é a anatomia e fisiologia humana, para entender o ciclo de vida do paciente e como estes equipamentos vão monitorar a vida do paciente. Então, para alguém que fez saúde é muito mais facilitado. Eu recomendaria para quem fez saúde. Mas para quem não fez saúde, se vem de eletrônica, se vem de eletricidade, pode fazer, mas é fazer não um curso básico ou intensivo, é fazer mesmo a licenciatura, porque vai precisar de bases suficientes. Hoje em dia existem muitos eletromédicos liberados no mercado que não são formados em saúde, fazem muita coisa de forma empírica. E nós sabemos que em saúde a qualidade é em primeiro lugar. Porque se falhar, se o equipamento falhar, pode falhar um resultado. Se falhar um resultado, falha um diagnóstico, falha um tratamento, podemos perder uma vida. Então, a qualidade sempre em primeiro lugar. A doutora levanta aqui uma abordagem que tem sido razão de discussão, que é relativamente entre o pessoal que faz eletrotecnia, que faz eletrônica, e o pessoal que faz um curso de saúde. E tem se discutido quem realmente tem competências para poder cobrir esta área. Vejamos o seguinte: quem faz eletrotecnia, que faz eletrônica, ele tem uma visão mais detalhada, generalística sobre o funcionamento de aparelhos eletrônicos. Certo. O que lhe limita é o facto de que existe dentro desses aparelhos hospitalares uma componente de funcionamento ligada ao corpo humano. É importante que nós conheçamos como é que está constituído o corpo humano, no sentido de entendermos na íntegra como é que é a movimentação desses elementos naquele aparelho. Mas do outro lado tem o profissional de saúde,
ele tem uma abrangência geral, um conhecimento mais apurado sobre o funcionamento do organismo, mas não tem domínio de eletrônica. Né? Estando neste fator, cada um tem algo que lhe rende vantagens. Né? Não é mais fácil alguém que fez eletrônica se adaptar e ter conhecimentos básicos do funcionamento do organismo, porque nós temos biologia desde a base, nós estudamos o corpo humano e temos noções básicas do funcionamento do organismo. Certo. Embora que tenhamos de eletrônica, com a física, as químicas, ou até mesmo a biofísica durante a licenciatura, mas ainda nota-se esta debilidade, esta limitação. Como é que nós conseguimos delinear esta diferença? Olha, uma questão bastante pertinente. Tanto o eletrônico quanto o profissional de saúde, todos têm essa vantagem de ser eletromédico. Que eu digo, eletromedicina não é dizer eu sou eletrônico e vou fazer eletromedicina, ou seja, vou aplicar eletromedicina. É dizer eu sou eletrônico, tenho vantagem, então vou me licenciar. Eletromedicina terá muita vantagem. E também é dizer eu sou profissional de saúde e vou me licenciar em eletromedicina. O eletrônico, ele vem com conhecimentos de eletrônica, mas não tem os conhecimentos da área de saúde, porque a palavra eletromedicina é uma junção de eletrônica e a medicina. Então, ele não tem conhecimento sobre a medicina. O que é que vai acontecer? Ele vai para a universidade fazer eletromedicina para conciliar a eletrônica que tem juntamente com a medicina, para se tornar um eletromédico completo. Só com a eletrônica, ele pode ser um auxiliar do eletromédico completo. Profissional de saúde tem a componente médica, tem a componente prática de como funciona o corpo humano do paciente, mas não tem a componente eletrônica. Então, há uma necessidade dele fazer uma formação para entender a eletrônica. Dizer que eu sou profissional de saúde e sou eletromédico não basta. Precisa de fazer a formação para dizer que é um eletromédico, não de forma empírica, como tem acontecido algumas vezes. Entender uma das áreas e entender um equipamento, dizer sou eletromédico. A eletromedicina vai muito além. Imaginemos, eu sou eletrônico, fiz a eletrônica, entendo de sistemas, circuitos e muito mais. E dê um microscópio. Vou ligar, vou fazer o esquema de circuito e vou montar. Exatamente. O médico ou o biomédico é que vem dizer foto-ocular, foto-objetiva, objetiva de 10, objetiva de 100. Ele pode entender de uma forma muito razoável, mas quem vai ter a visão clínica é o profissional de saúde. Por isso que eu digo que precisamos conciliar a eletrônica e a área de saúde. Não dizer simplesmente sou eletrônico. Poderás até reparar equipamentos médicos, mas numa componente muito básica, só o circuito. Não vais entender se depois de consertar o circuito desse equipamento, o valor que me está a dar é um valor certo ou não. Não vou conseguir entender. Por quê? Porque eu entendo eletrônica, não entendo valores normais de pressão, de fluxo de oxigênio, não entendo valores normais de nada disso, mas entendo circuitos. Então, o que é que me daria a garantia de que eu consegui consertar esse circuito e esse valor que ele está a dar aqui dentro deste monitor, por exemplo, é um valor exato? O que é que me dá garantia? O que é que dá garantia ao ou ao proprietário do equipamento de que este valor é real, se ele é simplesmente eletrônico? Na realidade, nós andamos muito com a eletrônica, tenho um contato de muitos eletrônicos e existem vezes que eu entendo muito sobre a área médica do equipamento e também a área eletrônica, mas existem casos que é mesmo eletrônico que precisa. Mas o eletrônico, ele também não lhe é ensinado quando é que os parâmetros estão dentro dos valores aceitáveis? Ele fez eletrônica. Sim. E algumas vezes a eletrônica não é voltada aos equipamentos. Sim, mas voltada aos circuitos. Quando estamos a falar de alguém que fez eletrônica, está a me referir alguém que fez eletrônica, tanto no médio ou no superior, e faz a especialização em eletromedicina. Aí sim. Ele está capacitado para tal. Sim, está sim. O mesmo que alguém que fez saúde, faz eletromedicina, como já tem conhecimento sobre saúde, ele agrega com conhecimentos de eletrônica. Né? E com base nisso, existe escalão nessa mesma área. Se estivermos a falar já, né? Não vamos falar de eletromedicina, não vamos falar de gestão de equipamento, vamos falar sobre a engenharia biomédica. Acredito que a engenharia biomédica é mais ampla. É mais ampla, sim. Existe um escalão
quando se trata de engenharia biomédica? Sim. Como é que nós podemos organizar? Da mesma forma que existe técnico médio, técnico superior, tem um especialista, essa toda a categoria. Como é que nós categorizamos, pelo menos aqui em Angola? Nós temos os profissionais, os engenheiros de eletromedicina, Ok. temos o eletromédico e temos os engenheiros biomédicos. Ok. Engenheiros biomédicos são aqueles que criam o equipamento, desde a base até desde a eletrônica até os acessórios todos do equipamento. É o engenheiro biomédico, ele estuda detalhadamente acessórios que vão compor um equipamento. O engenheiro de eletromedicina é aquele que vai estudar o funcionamento, possíveis falhas que venham a ter neste equipamento, reparações, futuras manutenções. Ele é que vai estudar propriamente as manutenções e vai velar pelo funcionamento deste equipamento. Estamos a falar do engenheiro de eletromedicina. E vem o técnico de eletromedicina, que também é chamado de assistente de eletromedicina. Este vai ser o auxiliar do engenheiro de eletromedicina. Em quesitos de manutenções excessivas, o engenheiro vai coordenar quem vai e quem não vai, mas o técnico, o assistente de eletromedicina é aquele que não fez a licenciatura, aquele que fez um curso de 12 meses, 24 meses, estamos a falar de 2 anos ou menos. Esse é o técnico, ou assistente de eletromedicina. O engenheiro de eletromedicina é aquele que fez a licenciatura, tem bases, que vai coordenar o grupo de assistente para as possíveis manutenções e possíveis reparos. E chega a ter o escalão acima do assistente. Primeiro está o engenheiro biomédico, depois o engenheiro eletromédico e depois é que vem o assistente de eletromedicina. E o gestor de equipamento está lá ao meio. Em Angola, temos mais engenheiros ou técnicos? São dados que não tenho concretamente, né? Mas temos mais técnicos. Temos mais técnicos. Mas agora nós já temos a ordem dos eletromédicos. Temos mais técnicos por quê? Porque nós temos poucas instituições que lecionam esta formação. E a maior parte dessas formações, uma boa parte do pessoal vai fazer fora. Depois de fazer essa formação, acaba por especializar-se em uma outra área. Conheço muitos eletromédicos e eletromédicas que têm a formação, mas estão em áreas administrativas, não estão com a mão na massa. Então, os técnicos são mais atrevidos. Temos, sim, técnicos, mais técnicos. São poucas ou apenas uma Poucas. que formam? São poucas ou é apenas uma? Poucas é apenas uma. Agora que tem os centros que estão a dar os cursos básicos, que formam os técnicos, vou dizer poucas. E, falando disso, antes de falarmos do... Vamos pegar primeiro um instituto. Eu sei que existe um instituto no AMBO, No âmbito certo. que é o único até agora que forma. Não sei se é engenheiro, se é eletromédico. Engenheiros, Engenheiro. É o único que atualmente que forma para todo o país. A maioria das pessoas que se formaram, que não foi Angola, foi fora. E atualmente há um número crescente de pessoas a darem esses cursos. Anteriormente era raro, era difícil, mas hoje já existe um número considerável. Isso é vantajoso ou não? É vantajoso, sim. É vantajoso, desde que sejam centros que têm, sim, credibilidade. São legais e muito mais, desde que sejam assim. Se não for, acabam por debilitar um pouquinho o serviço, porque é um serviço bastante sensível. Bastante sensível. É vantajoso por quê? Porque existem poucos eletromédicos no país. Por isso é que nós verificamos nas unidades hospitalares um número muito crescente de equipamentos paralisados. Equipamentos que podiam dar resposta e facilitar o tratamento a pacientes estão parados. Parados por quê? Porque pelo número reduzido de eletromédicos e gestores de equipamentos que nós temos no país, estão todos sobrecarregados. Será que é oportuno avançarmos para esta área? É sim. É sim. Eu posso, né? Dá jeito eu avançar para esta área. Dá. É rentável, É sim. ajuda, ou nem por isso. Como dizem, nem eletromédico morre pobre. Não vamos aqui só pensar pelo dinheiro. Eu falo muito sobre a qualidade de prestar bem o serviço. É sim, é rentável, aconselharia a quem tem vocação. Porque hoje em dia estamos com uma febre de fazer formações para publicar ao LinkedIn. É algo que também não valorizo muito.
em vez de publicar, é mostrar que sabe fazer aquilo que aprendeu. E a eletromedicina, eu partilho muito isso. Não só ir fazer porque hoje em dia as pessoas querem fazer porque é algo diferenciado. Eu recebo muitas mensagens, Lúcia, isso é diferenciado, é bom. Mas eu não sonhei em ser eletromédica. O destino me levou para a eletromedicina. Quando eu dei por mim, já estava toda envolvida. Eu não sonhei em ser eletromédica. Hoje eu estou toda envolvida. É uma área que eu muito amo. E para quem acha que tem vocação, aposte uma área bastante pertinente, porque existem pouquíssimos eletromédicos no país. E que se fores um eletromédico devidamente capacitado, não fazes 2 meses no mercado sem trabalho ou sem emprego. Tem sempre aí empresas de olho. Mas quando estamos a falar de não morrer à fome, não estamos a falar daqueles profissionais que só dependem da limpeza de equipamentos. Não, equipamentos não, queria dizer, né, de microscópio, né? Porque alguém, pelo o facto de conseguir montar e desmontar um microscópio, fazer uma limpeza e tornar ele funcional, já se considera eletromédico, né? E muitos deles às vezes não têm um conhecimento aprofundado, porque eu sei que para lidar com equipamento existem um conjunto de normas que deve-se levar em conta, que a mesma ISO recomenda, Certo. que se calhar aquele técnico que apenas teve o costume de fazer a reparação do microscópio, e às vezes viu um ou outro amigo a reparar, ao invés de mexer, né, tentando e dando certo, querem se considerar biomédico. E são essas pessoas que muitas das vezes têm dificultado os biomédicos, os eletromédicos propriamente dito, Certo. porque eles chegam no aparelho, danificam, e quando vem alguém que domina o assunto de concreto, tem uma dor de cabeça daquelas. Qual é a sua opinião em relação a isso? Por saber fazer algo, eu digo muito que o empirismo é o mal para muitas coisas. Como saber desmontar ou montar ou limpar uma objetiva, porque vi a fazer e fiz, não significa que estou a fazer correto. Existem dentro do laboratório normas. O que é que acontece? Algumas pessoas, de forma empírica, fazem algumas manutenções nos equipamentos e acham que corrigiram. E quando o eletromédico chegar, ele vê que foi tudo mal feito. Porque quando fazemos coisas empíricas, no princípio você vai ver que isto está perfeitamente. Mas depois de vir alguém que conhece da matéria, ele vai ver que não foi feito devidamente. Mas você vai ver que o equipamento está a funcionar. O que é que acontece? Existem profissionais que não têm bases suficientes de como é que é feita as manutenções, porque existem materiais específicos, principalmente para limpezas ou para as manutenções preventivas. Então, por não ter essas bases, não conhecer esses materiais necessários para fazer essas limpezas e fazer de forma empírica com um outro material, pode danificar o equipamento. Pode não ser agora, mas poderá ter um dano lá mais para frente. Por exemplo, não conhecer as normas do equipamento. Por exemplo, a norma 13.485, que são as normas dos equipamentos médicos, que são as normas que velam muito pelos riscos dos equipamentos médicos. As manutenções, para serem feitas, existem normas, existem também padrões a serem seguidos para se fazer a manutenção de um determinado equipamento. Eu não vou desmontar um microscópio com as minhas mãos sem luvas, por ser um material ou um equipamento extremamente sensível e que automaticamente a mesma pode ter bactérias ou o equipamento ter bactérias. Eu retirar bactérias de um local para o outro. Isso é uma regra e muita gente não sabe. Eu já recebi comentários de pessoas a dizer: Lúcia, afinal montar microscópio é só isso? Eu já fiz alguma vez. O que é que me garante que fizeste bem e obedeceste as regras ou as normas que são estabelecidas? Exatamente. Às vezes saber fazer não é fazer bem. Então, não é só fazer, é seguir as regras e as normas. Por isso é que existem as formações, para aprender como são feitas essas manutenções, quais são as regras e as normas, ou então os materiais utilizados para essas manutenções. Okay. Realmente é uma área muito vasta. Eu acredito que precisa ser mais explorada. Bastante. E o que é que a doutora Lúcia tem feito para ajudar as pessoas a se situarem nesse setor? Eu ajudo muito com informação.
Ok. porque a educação em saúde é um problema muito grande no nosso país. A falta de informação sobre certos aspectos no nosso país tem levado a muitos males. Levo muito as informações sobre a importância das manutenções nas unidades hospitalares. E também levo em cabo algumas formações sobre entendimento das normas, sobre como gerir equipamentos, como supervisionar equipamentos médicos, porque posso não querer fazer eletromedicina, mas ter uma visão ampla de como fazer uma supervisão a um equipamento, como fazer uma inspeção a um equipamento de forma muito significativa. Então, levo muito essas informações. Estou sempre em palestra, em workshop. Os meus temas são sempre voltados à tecnologia laboratorial ou hospitalar e elevando sempre à gestão de equipamento e à eletromedicina. Ok. Doutor, eu queria migrar para um assunto muito que eu acho pertinente, né? Que é a questão de especialista de aplicações. Certo. Né? Eu sei que tem o gestor de equipamento, mas tem uma área que eu julgo muito importante, que é muito valorizada por parte dessas grandes empresas que são os distribuidores de De equipamento equipamentos, certo. e que, por sinal, há uma procura considerável. Né? Fora o inglês, que é um dos critérios imprescindíveis para tal, Certo. existe uma componente que eles muito valorizam, que é o domínio técnico e detalhado desses equipamentos. Como é que aquele pessoal que queira de alguma forma enveredar para esta área pode aproveitar os conhecimentos de eletromedicina para desta forma poder complementar e ter sucesso em aplicações? Na realidade, aplicações de equipamentos, quer sejam médicos ou biomédicos, também é uma especialidade da eletromedicina. Ok. Então, se quer fazer ou se quer emigrar para essa área de técnica de aplicações, que é uma área muito procurada, principalmente em empresas de equipamentos cá no nosso país, fora o inglês que disseste muito bem, que é extremamente importante, porque é a língua que vem programada a maior parte dos equipamentos, precisa necessariamente fazer a eletromedicina. Não só dizer eu sou um técnico de aplicações. E ao fazer a eletromedicina, se especializar, está mais voltado à aplicação de equipamentos, porque hoje em dia temos diversas empresas de equipamentos no mercado e os proprietários de futuros centros médicos ou clínicas, eles vão para essas entidades e quero um aparelho analisador de hemograma, quero um coagulograma, quero um aparelho de bioquímica, por exemplo, quero um monitor, ele vai comprar. E depois, de forma empírica, aquilo é aplicado. E não dura nem sequer 3 meses, o equipamento já tem um problema. E eu digo sempre, às vezes, o problema não é o equipamento, nem é a empresa que forneceu, é a gestão. Ok. Não teve um gestor de equipamento, não teve um eletromédico que podia lhe ajudar na aquisição, na instalação, na aplicação correta, porque depois da aplicação entra a calibração, que é uma função do eletromédico também, ou do gestor de equipamento, e a seguir o equipamento vai funcionando, mas precisa ter um técnico de aplicação que vai controlar, monitorar o funcionamento deste equipamento. Nós, em dia, não temos uma formação específica sobre técnico de aplicação. Mas se fazer a eletromedicina ou a gestão de equipamentos, se especializar devidamente em aplicações de equipamentos, é propriamente uma área muito, mas muito procurada. Agora fiquei confuso. Quem quer ser especialista de aplicações deve fazer eletromedicina e depois se especializar. O que ele faz de concreto? O especialista de aplicações, o que ele faz? O que ele faz que o eletromédico não faz? Quais são as habilitações que ele retira da eletromedicina e posteriormente agrega para se tornar especialista de aplicações? No país, e creio que também fora, né, ainda não vi uma formação sobre aplicações de equipamentos. Se tem, creio que eu não conheço. Então, a aplicação de equipamento, eu digo uma especialidade dentro da eletromedicina, porque eu vou fazer a eletromedicina, não, mas me identifico mais em aplicar equipamentos. Então, vou me voltar, essa especialidade que eu digo é me voltar, simplesmente estar de forma muito específica, só aplicações. Vou esquecer outros aspectos e ficar só com a aplicação. Ok, tá bem. Vamos tentar separar aqui os conceitos para ajudar a que o pessoal a entender o que é que nós queremos transmitir. Certo.
Temos a formação em eletromedicina. Eu faço a formação, sou eletromédico. Certo. O eletromédico, o que é que ele faz? Ele Trabalha com o planejamento, aquisição, instalação, incorporação, calibração e monitoramento, monitoramento dos dos equipamentos. até o descarte. Quem dita o descarte do equipamento médico é o eletromédico. Ok, tudo bem. Até aqui estamos bem situados. Certo. Agora, o que é que faz o especialista de aplicações? Instala. os Instala. equipamentos. O especialista de aplicações, muitas das vezes, ele trabalha com, como o nome diz, aplicações. Ele instala o equipamento, recebe o equipamento, a posterior à recepção do equipamento, ele instala, calibra e deixa-o totalmente funcional. Ok. Essa terminologia aplicações, ele aplica o quê? Aplica o equipamento. Ele vai instalar o equipamento e vai aplicar. Por quê? Porque o técnico de aplicações de equipamentos, automaticamente, ele também dá formação ao pessoal que vai monitorar ou manusear o equipamento. Então, o termo aplicar, tipo, montar. Ok. Monta o equipamento. Faz a montagem, Faz a montagem. forma o pessoal. O pessoal dá as orientações e também organiza as POPs, que são os procedimentos operacionais padrão. Olha, para esse equipamento são X da amostra, X do reagente e funciona assim. Ele é quem estipula tudo isso e também forma o pessoal. Por quê? Porque a maior parte dos erros dos equipamentos ou das falhas dos equipamentos tem surgido devido à falta de padrões ou da falta de POPs. O técnico Antônio, quando tiver que utilizar, vai utilizar da forma que ele acha o que aprendeu na universidade. O técnico Pedro também vai aplicar ou vai utilizar o equipamento da forma que aprendeu na universidade, mas cada equipamento tem uma especificidade, cada um vem com uma POP de fábrica e que necessariamente o técnico de aplicações é que vai dar essa orientação aos profissionais para que não haja falhas repentinas no equipamento. Ok, tudo bem. Então, o técnico de aplicações não repara equipamentos. Se designares como técnico de aplicações só, não vai reparar. Mas se for um técnico de aplicações que está a vir da eletromedicina, vai reparar. Aí já deixas a aplicação. Fora as agregações específicas, Ok. o especialista de aplicações não precisa necessariamente fazer a reparação. Isso depende do pacote que tu tens. Eu conheço técnicos de aplicações que só aplicam. Não, Mas é muito difícil. A maior parte repara. Fora o pacote, né? Queríamos ver. Uma coisa é eu, Aplicar. que nem um pacote de produtos e tal, em que eu compro, né? Eu quero apenas aplicações, não quero reparação. Mas estou a me referir em termos táticos, né? Por exemplo, um professor, por norma, ensina, por norma da aula. E um médico, por norma, consulta. Certo. Partindo desse conceito, o especialista de aplicações apenas instala e forma o pessoal. E o eletromédico repara, está vocacionado para reparar e fazer as manutenções. Até aqui estamos conforme. Certo. Deste momento sou aluno, doutora. Estou aqui para aprender. Né? Não conheço, não domino. Eu estou aqui como facilitador, no sentido de ajudar o pessoal que nos acompanha a entender realmente o que é que nós estamos aqui a construir. Certo. Então, é exatamente isto. Além disso, quais são as outras habilidades que alguém precisa ter para enveredar para a área de aplicações? Para as aplicações. Estamos a falar de habilidades técnicas e também... Habilidades não técnicas. Certo. Não entendo. Habilidades técnicas e Certo. habilidades não técnicas. Como principalmente as habilidades comportamentais. Um técnico de aplicação deve ser comunicativo, deve ser líder, deve ter também aquele pensamento crítico dentro dos equipamentos. E habilidades técnicas precisa ter o conhecimento técnico sólido nas mãos, porque se não tiver, não conseguirá aplicar. Porque, pelo incrível que pareça, aplicar chega a ser um pouquinho mais difícil que reparar, porque reparar você faz um diagnóstico, depois de um diagnóstico tem
um procedimento para poder reparar e colocar o equipamento a funcionar. Já aplicar, precisa conhecer as bases desse equipamento. Por isso é que os técnicos de aplicações são enviados para fazer formações em empresas criadoras ou fornecedoras de equipamentos. Eles vão para a empresa, vão conhecer até o mais básico do equipamento, como é que é feito a aplicação, e quando vêm para o país eles vão aplicar nas unidades hospitalares. Mas técnicos de aplicações livres, não conheço muitos, são técnicos de aplicações que foram formados por empresas. Fizeram parte de uma empresa e essa empresa mandou para empresas fornecedoras ou criadoras de equipamentos médicos, receberam a formação e vêm para o país aplicar. Eu conheço técnicos de aplicações que não reparam, e é mesmo só aplicar. Quando entra o quesito reparar, se calhar ele pode fazer a manutenção preventiva. Já a corretiva entra outro quesito. Se calhar ele não é formado em eletromedicina para fazer a reparação, mas é um técnico de aplicação, que é também uma das habilidades de um eletromédico. Ok. Por isso que eu digo, mais vale ser um eletromédico. De forma assim específica, mas ser um eletromédico. E dentro da eletromedicina, eu, por acaso, sou também técnica de aplicações. Recentemente fiz aplicações de 15 equipamentos para uma clínica e está tudo a funcionar. Quando tiver uma avaria, vão ligar para mim, como eletromédica, para fazer a manutenção. Ok. Realmente é uma área interessante. Eu acredito que é uma área boa a se explorar. Eu, inclusive, ainda ontem ou antes de ontem, me deparei com uma candidatura em aberta para esta área, que se calhar está difícil, né? Encontrar alguém sim. para poder cobrir esta vaga. Sim, tá difícil por acaso. Recebo sempre eletromedicina, eletromédico, técnico de aplicações, eles pedem muito. Pedem mesmo muito. O que é que acontece das empresas de equipamento? É mais de transição. Estou para uma empresa de equipamento e aparece uma que tem uma proposta maior, eu vou fazer uma transição. É mais transição. Mas se formos eletromédicos devidamente capacitados e com as habilidades que eles precisam, automaticamente nós podemos ir para essas vagas normalmente. Que eu conheço, eu tive bons professores de eletromédico e uma boa parte deles hoje está bem posicionado em boas empresas de equipamento. Ok. E o que é que precisa se fazer, caso alguém queira de alguma forma enverdar para este setor? Começando do zero, o que é que precisa fazer? Faz uma autoanálise, primeiramente. Analisa. Será que como eletromédico seria bom? Porque existem algumas habilidades que você só vai descobrir quando estiver já no terreno. Sim. Faça uma autoanálise. Tenha também, principalmente, força de vontade. Porque se não tiver força de vontade, poderá desistir no caminho. Nós, por exemplo, podíamos desistir. Ele já decidiu que é mesmo essa área, já fez a autoanálise, viu que estou bem. O que é que precisa fazer a seguir? É fazer investigações de centros da universidade, se ainda tem vagas em aberta, para seguir e fazer a formação. Vagas em aberta de quê? De que curso? Por exemplo, saber se a universidade é a única que nós temos em Angola tem vagas em abertas para eletromedicina, mas eu sei que já não. Tá bom, vamos ser prático, curtos e objetivo. Eu, Orlando, achei esta área interessante e quero de alguma forma avançar. O que é que eu preciso procurar? Já fiz a minha autoavaliação e eu vi que realmente é uma área boa e lucrativa. É o melhor, permite garantir a estabilidade. Quais são as habilidades que eu preciso procurar a desenvolver? Como disse anteriormente, as habilidades técnicas e as habilidades comportamentais. Quando falamos de habilidades técnicas, estamos a falar de quê? Experiência prática no campo da eletromedicina e conhecimento sólido. Só vai ter dentro da Sim, só que eu disse do zero. Se é do zero, claro que ele não teria experiência. Certo. Podia começar, para as habilidades técnicas, podia começar com cursos que te capacitam. Quais cursos, nesse caso? Como um curso de gestão de equipamento, um curso de aplicação de um equipamento específico que queira, ou um curso de eletromedicina. Nós agora temos cursos de curto tempo de eletromedicina, que são cursos que visam a capacitar o profissional para
a seguir, prosseguir para o próximo passo. Uhum. E estar envolvido com o pessoal voltado à área de eletromedicina, estar envolvido principalmente em workshops, em meetings que envolvem tecnologia e eletromedicina, para estar mais envolvido ou para estar mais abalizado com o assunto, para não chegar à academia e tudo parecer uma novidade. Exatamente. Certo. E as habilidades não técnicas? São as comportamentais. Para se tornar um profissional de eletromedicina, precisa necessariamente de ter um senso de comunicação muito bom e um senso de trabalho em equipe. Em eletromedicina, sem equipe não se trabalha. Trabalha-se muito em equipe. Falo da comunicação porque se eu for um profissional que vai fazer manutenção, reparação do equipamento, sei que o técnico de laboratório da área em questão pode fazer a manutenção preventiva e eu não ser comunicativo, sair da unidade hospitalar, deixar tudo assim, posso ser chamado várias vezes. O problema não vai estar no equipamento, que ela só vai ser a má gestão de comunicação que o profissional não tem. Então, nós falamos muito sobre esse aspecto de comunicação e também um senso crítico. Temos que pensar sempre porquê. Exatamente. Temos que ter, então, agregar essas habilidades, as não técnicas e as técnicas que disse anteriormente. E caso alguém queira de alguma forma ter apenas uma visão geral da automação, visto que atualmente os laboratórios estão totalmente automatizados, será que eles também precisam ter uma formação, uma capacitação sobre a gestão de equipamentos? Sim, uma capacitação de gestão de equipamento que são capacitações de curto tempo, ou então capacitação em supervisão de equipamentos médicos, para ter conhecimento das tecnologias vigentes nos nossos laboratórios, que existem uma diversidade. Você vai para cada laboratório, tem uma tecnologia diferente. Então, pode fazer formações que visam a trazer-te de forma muito diferenciada o conhecimento sobre também diferentes equipamentos. Fora a gestão de equipamento, pode participar de meetings, participar de workshops que falam de tecnologia para conhecer uma vasta gama de equipamentos médicos. Já estamos na fase final e é a altura de considerações. Quais foram os principais desafios da doutora Lúcia ao avançar para esta área? O meu principal desafio foi ser mulher. Ser mulher. Que a eletromedicina é uma área outrora vista só para homens e agora com mulheres. Como dizem, na eletromedicina, Sim. eu sou uma das poucas mulheres que está a mexer-se no LinkedIn e não só nas unidades, né? Exatamente. E algumas vezes por ser muito jovem, a minha idade foi uma das dificuldades. Chegar para uma unidade hospitalar ou chegar para uma entrevista de emprego para uma vaga de eletromédica e olharem para mim. Eu sou muito jovem. Eu digo que não olhem pela idade. Idade é número e altura são só medidas. Vamos pelo conhecimento. O que me ajudou a ultrapassar estas dificuldades foram o conhecimento sólido e a prática também. Que antes de atuar de forma muito direta, procurei ter muita experiência. Procurei ter bases, fiz formações, muitas formações. E não só nacionais, como também internacionais, que acabaram por agregar mais conhecimentos. Então, foi ser mulher e ser jovem. Okay. Foram uma das maiores dificuldades que eu tive para me solidificar como eletromédica. Quanto tempo demorou para tal? Para Quanto tempo demorou para... essa aceitação? Não propriamente. Até sentir-se que sou uma profissional completa e em condições para ajudar as outras 2 pessoas. anos. 2 anos? 2 anos. 1 ano de formação, 1 ano de obtenção de experiência. 2 anos. O ano que eu apliquei, que eu comecei a atuar de forma direta, já não conta. Então, 2 anos que eu levei para aplicar-se de forma assertiva. E quais são as principais referências da doutora? Eu, nesse momento, tenho a engenheira biomédica Mariana Brandão,
É uma referência, por acaso eu fiz a formação básica com ela de gestão de equipamento. Foi uma formação que muita gente olhou para essa formação e disse, isso não é nada. Mas aonde foi nada para muita gente, para mim foi quase tudo. Foi o início Ok. da paixão. Mariana Brandão, tem um engenheiro também, Alexandre Fute, tem o engenheiro Adelino, o engenheiro Mick Beng e a engenheira Grete Júnior. São assim as referências. Eu sei que a Mariana é brasileira. É assim, Os outros são angolanos. são angolanos. Fizeram parte, alguns fizeram parte da minha formação. Como eles mesmos dizem, como é que você saiu daqui para lá? Epa. Muitos deles foram meus formadores. Ok. E no momento que nós queríamos desistir, porque não sou única nesta área, tenho uma amiga que começamos juntas, que também me motivou muito. Hoje estamos, digo bem, né, na área. E a que também motivou-me bastante nesta área. Nós queríamos desistir. Não vamos conseguir. É difícil. Que era uma luta na formação entre a eletrônica, tínhamos uma menina, uma colega eletrônica, e nós da área da saúde. Era uma luta tremenda. Que hoje em dia olhamos para nós e para o que alcançamos, que foi uma mais-valia. Uma mais-valia continuar. Bem, eu sei que a Mariana está agora a dar uma cadeira, acho que no UAMBO Benguela. No UAMBO, né? No AMBO. É mesmo no Instituto que forma eletromédicos? É mesmo neste instituto. Eu acho que já deu. Já deu? Já deu, já passou. Não volta? Não sei. Graças a Deus aproveitei a Mariana enquanto esteve em Angola. Queria aproveitar novamente. Né? Não sei quando e como. Mas não sei se volta, porque ela agora está lá mais para premiações nobres. Então, acredito que seja muito difícil. Se conseguirmos, amém. Recentemente tive o privilégio de fazer parte do workshop de eletromedicina, onde fui painelista. E a minha querida professora Mariana também, via Zoom, foi algo muito significativo para mim. Foi sinônimo de crescimento. Sinônimo de crescimento. Como é que te sentiste ver, estar no mesmo painel com a professora? Não sei se consideras mentora, se é professora apenas, mas depende muito daquilo que tu consideras, né? Sinto-me muito, mas muito orgulhosa. Orgulhosa porque outrora aluna, hoje colega de painel. Isso não significa que eu sou melhor que ela, mas significa que de lá para cá houve um crescimento muito progressivo do meu lado. Hoje informando, mesmo painel com quem ontem esteve a me ensinar, então eu esteve muito orgulhosa naquele momento, muito orgulhosa e muito emocionada também. Porque eu não sabia que ela estaria e depois de saber fiquei mesmo muito, muito emocionada. Ok, que bom. Nós estamos mesmo na fase final. Eu queria que trouxesse algumas considerações para aquele pessoal que queira de alguma forma enveredar para esta área. O que eles precisam fazer? Qual é o conselho que deixas? Para você que quer necessariamente fazer parte ou ser um eletromédico, um gestor de equipamento, o conselho que eu deixo é envolva-se em atividades, em formações que te tragam esse contexto de tecnologia. Por quê? Porque o mundo agora está moderno e a tecnologia hoje em dia está a ser instalada em toda parte do mundo, não importa onde é que seja, a tecnologia está a ser instalada. Então, por que não aproveitar que a tecnologia está a ser instalada nas unidades hospitalares e ser propriamente um dos profissionais que entenda? Porque algumas pessoas que dizem que nós vamos ser substituídos pelas tecnologias. Não. Porque para elas funcionar depende de alguém. Por que é que eu não posso ser esse alguém que faz a tecnologia funcionar? Tudo bem que estamos aí acostumados a ouvir equipamentos automáticos, mas para esse equipamento automático dar valores credíveis e funcionar devidamente precisa de um profissional. Então por que é que eu não posso ser um profissional que coloca os equipamentos a funcionar, que os equipamentos dependam de mim para funcionar? Então, envolvam-se em atividades do gênero, façam formações de capacitação, façam também formações, não só de capacitação, formações também profissionais voltadas a esta área. Tenham sempre habilidades antes de começar a
fazem uma autoanálise e vão adquirir habilidades técnicas e também as habilidades não técnicas, desde o princípio, e levar sempre em conta a qualidade. Eletromedicina não se faz só por querer fazer, porque é através destes equipamentos que os nossos pacientes vão ser monitorados. Então, trabalhar sempre com qualidade, quer seja na aquisição, na instalação, incorporação, manutenção, reparação dos equipamentos médicos, para que tenhamos segurança na saúde dos nossos pacientes. Acredito que eles podem contar com a doutora para poderem agregar. Como é que eles fazem? Podem seguir as minhas redes sociais, Lúcia Viegas Kanga no LinkedIn, Lúcia Viegas Kanga no Facebook, Lúcia Kanga 5 no Instagram, para poderem ter acesso, e também ao TikTok, Lúcia Kanga, para poder ter acesso a alguns conteúdos. Eu faço muitos conteúdos voltados à tecnologia, para dar aquelas luzes e dar pequenas bases para quem quer ingressar para formações do tipo. E também nós agora estamos muito voltados a workshops relacionados à tecnologia. Nesse momento está vigente o workshop sobre autogestão, automação e inovação tecnológica em diagnóstico laboratorial, que é um workshop que visa trazer conhecimento de profissionais de laboratório, estamos a falar de diagnóstico laboratorial, que lidam com tecnologias diariamente. Vamos ter painéis como bioquímica, biologia molecular. Estamos a falar de tecnologias em bioquímica, em biologia molecular, em microbiologia e hemoterapia. São áreas que as pessoas olham. Eu acho que equipamentos médicos é só um laboratório de forma geral, mas nas suas especialidades também existem tecnologias. Há quem é biomédico e não conhece ou não sabe que a hemoterapia tem equipamentos médicos, que a biologia molecular tem. Então, nós trazemos esta atividade para consolidarmos os conhecimentos, apresentarmos as tecnologias e não só, também é partilhar conhecimento sobre essas áreas voltadas ao laboratório, elevando assim a área da biomedicina. Ok, muito bom, muito bom. Nós agradecemos por essas considerações. Eu acredito que o pessoal está grato por este tempo que a doutora disponibilizou aqui, esse tempo de conversa. Somos muito gratos mesmo. Nós queremos agradecer o pessoal que nos segue e queremos também fazer um apelo que nós estamos de volta. Esta é a segunda temporada do Diagnóstico Podcast. E desta vez é para ficar com maior intensidade, com mais convidados, e para nos ajudar a crescer é fazer algo muito simples, que é subscrever no nosso canal, partilhar com as demais pessoas, e assim nós poderemos crescer juntos. Muito obrigado por estarem ali e aguardamos por vocês em outras oportunidades.